Êxodo capítulo 15, a partir do versículo de número 22. Nos diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do seu povo. Queridos, a Bíblia toda ela nos traz mensagens impactantes ao nosso coração. A propósito, é aqui neste livro santo, é aqui nestas escrituras, é que nós fundamentamos a nossa fé. É aqui neste livro, nessas sagradas escrituras, é que nós somos restaurados, avivados, fortalecidos e também cheios do conhecimento do Senhor. E a Bíblia, meus amados, toda ela traz mensagens profundas ao nosso coração. Mas quando nós entramos aqui logo no início das Escrituras, já no segundo livro das Escrituras, quando começa a retratar a história do povo de Israel, e nós, amados, vamos entrando dentro de mistérios tão tremendo, o Espírito de Deus vai nos levando a segredos tão ocultos e tão tremendo, e nós então vamos caminhando dentro desta direção, e quando nós observamos, nós podemos ver, entender, sentir no nosso espírito que toda a escritura, meus amados, do início de Gênesis até o final de Apocalipse, tudo está centralizado na pessoa do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aleluias! E a história deste povo, o povo de Israel, nos traz, meus amados, grandes ensinamentos, grandes coisas. O Espírito de Deus, ele vai mexendo dentro de nós, ele vai trabalhando dentro do nosso espírito e abrindo a nossa mente, o nosso entendimento para aquilo a qual o Espírito de Deus quer nos fazer entender e aprender com este povo, com esta nação. Amados, nós não vamos entrar na história propriamente, lá desde o princípio, quando Deus tirou este povo do Egito, como que Deus transformou este povo numa numerosa nação, porque é uma história, meus amados, que todos nós conhecemos e conhecemos muito bem. Mas nós queremos agora entrar em um ponto específico, onde o Espírito de Deus, aleluia, ele quer nos levar a um particular, ele quer trabalhar de uma forma muito gloriosa no nosso coração. A palavra, meus amados, o texto onde nós lemos, ela nos mostra, meus queridos, que logo depois que esta nação numerosa, que este povo sai da escravidão do Egito, logo depois que este povo é libertado com mão forte, gloriosa, as mãos do nosso Senhor, através do seu profeta, o servo dele, Moisés. E este povo, meus amados, viveu experiências tremendas antes de serem tirados ali daquele Egito. Eles viram as manifestações do poder de Deus ali sendo realizado no meio daqueles egípcios. E agora, gloriosamente, triunfantemente, maravilhosamente, este povo experimenta, meus amados, um milagre tão glorioso,
que é a travessia pelo Mar Vermelho. Aquele povo, meus amados, temerosos, porque estava vindo contra eles um exército numeroso, totalmente enfurecido, para vir ao encalço daquele povo, para trazê-los de volta para o cativeiro. E aquele povo temendo novamente ali, com seus corações endurecidos e ao mesmo tempo temendo pela morte que estava ali eminente diante dos teus olhos. E Deus ali, de uma forma tão maravilhosa, gloriosamente, o Senhor então divide aquelas águas. Aleluias! E a Bíblia nos conta, meus queridos, e você sabe muito bem disso, que Deus fez aquele povo atravessar aquelas águas a pés enxutos. Deus colocou aquelas águas como muro à sua direita e à sua esquerda. E Deus fez, no meio do mar, Ele criou um caminho para aquele povo passar. Aleluias! E o povo puderam ver, todos eles puderam ver estas maravilhas. Eles puderam, meus amados, ver, porque eles estavam ali, naquele momento, protagonizando esta maravilha. Eles estavam ali presentes no meio deste milagre. Aleluia! A propósito, o milagre estava acontecendo por causa daquele povo, e para que o nome do nosso Senhor fosse exaltado e glorificado através da vida deste povo. E meus amados, agora, depois de tão grande milagre, depois de ver tantas maravilhas, depois de estar ali vindo, meus amados, não foi ninguém que contou, não foi ninguém que trouxe para eles como os seus, depois que vieram, a sua geração, que só conheceram este milagre de ouvir falar. Mas, amados, eles viram, eles apalparam, eles estiveram presente naquele grande milagre, aleluia. E depois de tudo isso, de ver os seus inimigos sendo derrotados, sendo levados por aquelas águas, derrotados diante dos olhos deles, e eles ali triunfantemente, gloriosamente, salvos a poder das mãos do Senhor. E agora, 3 dias, eles começam, Moisés vai conduzindo este povo, depois deste fato, depois deste milagre tão tremendo, e este povo caminhando por 3 dias pelo deserto. E a Bíblia diz, meus queridos, que agora aquele povo chega no lugar aonde havia umas águas, mas as águas eram amargas. Não eram águas que poderiam beber, águas amargas, literalmente. E aquele povo começou a murmurar, eles estavam sedentos, estavam com sede. E eles começam a murmurar contra Moisés, o seu líder, e também contra Deus. E agora, meus queridos, diante desta situação, aquele povo começa a gritar e a dizer: o que vamos beber? Estamos sedentos, 3 dias caminhando por este deserto, e estas águas que estão aqui, ela não pode matar a nossa sede. Estas águas aqui não vai, se nós bebermos dessa água morreremos. Amados, conjecturando todo o cenário que aquele povo estava vivendo. E obviamente, meus queridos, com toda certeza, aquele povo já havia esquecido do milagre que Deus havia operado há 3 dias atrás. Um milagre tão maravilhoso, um milagre tão glorioso. Aquele povo já havia esquecido, já havia apagado da sua memória. Eles já não estavam mais lembrando o que Deus havia feito por eles há 3 dias atrás. A sede que estava sobre aquele povo. Eles estavam tão sedentos para saciar a sua carne, para saciar a sua sede física, que eles não conseguiram mais estar atentos ao milagre que Deus havia feito nas águas daquele imenso Mar Vermelho. Irmãos, antes de seguirmos aqui, a palavra que Deus está descortinando conosco,
Trazemos aqui, amados, algo muito sério e algo que nos chama muita atenção e advertência para o nosso coração. Muitas vezes, amados, desta maneira também nós temos agido para com nosso Deus. Quantos milagres Deus tem operado nas nossas vidas. Simplesmente, amados, o fato de levantarmos pela manhã já é um grande milagre que nós vivemos do Senhor. O milagre, meus amados, de termos na nossa mesa o alimento cotidiano. O milagre, meus amados, de livramentos, de tantas coisas que se nós começarmos a enumerar, amados, nós ficaríamos aqui o resto desta noite. Quantos milagres, quantas maravilhas Deus tem feito por nós. Mas quando nós nos vemos, amados, em situação onde nós estamos sedentos, onde a nossa carne, ela está gritando, onde a nossa carne está querendo e querendo e querendo mais, nós esquecemos que o Deus que tem cuidado de nós, o Deus que tem nos preservado com vida, o Deus que tem nos dado fôlego de vida, o Deus que tem nos suprido nas nossas necessidades, o Deus que tem tido cuidado de nós, quando deitamos na nossa cama, Ele vela pelo nosso sono, quando levantamos pela manhã, Ele vela pelo nosso dia, em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que está presente, cuidando de cada situação, de cada coisa, cada detalhe da nossa vida. Um Deus, meus amados, que não dorme, um Deus que não cochila, um Deus que ouve, vê e está atento a todas as nossas necessidades. Mas nós esquecemos disso. Nós esquecemos, meus amados, porque rapidamente o inimigo, ele tira da nossa memória os feitos do Senhor, o que o Senhor tem feito por nós. E com isso, meus amados, nós vamos entristecendo o coração de Deus. Porque a nossa carne, ela quer ver, nós queremos a situação resolvida, nós queremos que Deus venha saciar aquela situação, aquela necessidade, aquela sede, não a sede talvez aqui física, mas uma sede que nós estamos de uma solução, de uma causa que ainda não foi resolvida. Mas nós esquecemos, meus amados, de tantos milagres que Deus tem operado. E é interessante, queridos, que como eu disse logo no início, que toda a Bíblia, ela centraliza na pessoa de Cristo Jesus. Naquele momento ali, meus amados, junto àquelas águas, ali estava algo profético acontecendo na vida daquele povo. Algo profético estava ali sendo descrito, estava ali sendo, meus amados, trazido diante daquele povo. Muito embora ainda aquele povo não tivesse o entendimento, muito embora muitos destes, e por que não dizer todos, morreram sem ver esta profecia se cumprir. Mas aqui estava, meus queridos, um ato profético. Profeticamente, Jesus estava aqui nesta situação. E sabe o que Deus me faz entender aqui, meus queridos? Ouça bem isso, atenta a esta palavra do Espírito de Deus. Como eu descrevi, a nossa mente, ela rapidamente, ela se esquece dos feitos do Senhor. Como eu descrevi, meus queridos, quando a nossa sede pela resolução daquela causa, ela vem, ela aflora dentro de nós. Nós esquecemos tudo que Deus tem feito por nós cotidianamente, todos os instantes e todo momento. Mas eu quero dizer para você, meus queridos, ouça bem isso, dentro deste contexto que muitas vezes nós nos encontramos, como aquele povo estava aqui vivendo e aqui está sendo descrito. Deus tem algo profeticamente para desvendar nas nossas vidas. Assim, meus queridos, como a Bíblia do início ao fim,
ela centraliza na pessoa de Cristo Jesus. Também as nossas vidas, aleluia, todo o nosso viver, toda a nossa história, todo o escrever das mãos do Senhor, da nossa história, centraliza em Cristo Jesus, encarnado e ressurreto, as nossas vidas, aleluia. Em tudo, meus amados, Jesus, Ele quer nos mostrar profeticamente o que Ele está agindo, movendo e fazendo dentro daquela situação. Aquele povo estava diante, meus amados, de tanta água, uma sede terrível, terrível. E eles estavam diante de águas, tantas águas, mas não podiam beber daquela água. Fiquem atentos, queridos. E quantas vezes nós estamos diante do Senhor, nós temos em Jesus essa fonte inesgotável, nós temos nele a água que sacia nossa sede espiritual. E nós muitas vezes, amados, estamos sendo impossibilitados de irmos a esta água, não porque ela deixou de jorrar, mas porque a dureza do nosso coração, porque a incredulidade tem tomado lugar nas nossas vidas, e com isso nós estamos, meus amados, nos privando deste grande milagre. E em cada situação, queridos, que nós passamos, entenda bem isso, em cada situação que nós vivemos, por mais escabrosa, por mais tenebrosa que seja, dentro da situação, dentro deste contexto, algo Deus tem para revelar ao nosso espírito, algo o Espírito de Deus tem para nos ensinar, para nos sinalizar. Ele é o centro das nossas vidas. Mas nós só vamos conseguir entender isso, igreja, quando verdadeiramente Cristo for o centro das nossas vidas. Quando Jesus se tornar o centro das nossas vidas, nós vamos conseguir entender que todas as nossas causas, todos os nossos embates, todas as nossas pelejas, todas as nossas lutas, meus amados, está centralizada em Cristo. E é nele que nós aprenderemos, é nele, meus amados, que entenderemos todas as coisas. E é nele que seremos fortificados, fortalecidos, experimentados através dos nossos embates. E eu volto a dizer para você, queridos, a Bíblia é centralizada toda em Cristo. E nós que já vivemos, e nós que já experimentamos este tempo da graça, nós que já fomos alcançados por esta graça bendita de Cristo Jesus, agora, meus amados, tudo centraliza em Cristo dentro de nós. Aleluias! Ah, se você abrir o seu coração, você vai conseguir entender isso com uma clareza como nunca. Verdadeiramente, amados, quando Jesus, de fato, eu repito, Ele é o centro das nossas vidas, nós vamos conseguir entender que tudo é centralizado nele. Os nossos embates, as nossas pelejas, algo Jesus quer nos revelar. Mas nós estamos tão ocupados, porque queremos saciar a nossa sede, a nossa carne. Nós estamos tão envolvidos que nós não conseguimos, queridos, ouvir a voz do Espírito. Eita glória! Ah, mistério de Deus! Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Irmãos, em coisas tão simples, em coisas tão pequenas, em coisas tão corriqueiras, em coisas que aos nossos olhos parecem tão banais, tão insignificantes, tão sem relevância. Mas tudo, meus queridos, se Jesus, Ele é o centro das nossas vidas, tudo se resume nele, e nele nós entendemos todas as coisas, e nele nós nos fortalecemos, e nele nós nos firmamos. E eu quero pegar este gancho,
e contar para você um testemunho muito fresquinho, 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 saído do forno bem recentemente, para que você venha entender que quando Cristo, ele é o centro das nossas vidas, ele então começa a centralizar em nós, aleluia, mistério, em todas as situações, nós vamos entender os grandes mistérios de Deus. Como eu descrevi, meus queridos, eu falei logo no início deste culto, desta live, nós tivemos hoje uma dificuldade, ficamos sem energia elétrica de 10h30 da manhã até quase 7, acho que já era 6 e alguma coisa que a energia voltou, e nós achávamos até que nem iríamos fazer esta live. E ali, meus amados, buscando de Deus, Senhor, está nas tuas mãos. E aí, o que aconteceu? Eu disse, eu vou me preparar, vou ficar prontinha, que quando a energia voltar, pelo menos já estou pronta. Só, meus queridos, eu precisava de tomar um banho, mas está frio aqui. E eu falei, meu Deus, tomar banho frio, Jesus tem misericórdia. E eu entrei para dentro do banheiro, e quando aquela água começou a jorrar, eu fui com a pontinha do pé, das mãos, e a água estava terrivelmente fria. E eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar entrar debaixo desta água. Fica ligados, irmãos, para você entender o mistério de Deus nesta revelação desta palavra. Súbia. E eu ali, meus irmãos, comecei a pensar, meu Deus, por que eu não esquentei um pouco de água? E quando eu estava ali naquela situação, precisando do meu banho, e aquela água tão fria, de imediato, meus queridos, o Espírito de Deus falou ao meu coração. Irmãos, é tremendo mistério, quando Cristo, de fato, é o centro das nossas vidas, tudo centraliza nele, nas nossas vidas, aleluias. Quando ele é o centro, todos os nossos embates, como eu descrevi, por mais insignificantes, por mais irrelevantes, têm um sentido, porque Jesus é o centro e tudo está centralizado nele, que habita em nós, que vive em nós, aleluias. E naquele momento, eu com medo de entrar ali, com aquela água tão gelada, o Espírito de Deus falou ao meu ouvido e ele disse assim, filha, imagina, quando chegar aquele dia, que você for levado à prova. Irmãos, olha como que Jesus trabalha com a gente. Anda no Espírito, igreja de Labá, Súbia. Só consegue entender as coisas do Espírito quem anda no Espírito de Deus, de Labá, Súbia. Para muitos pode ser loucura, para muitos pode ser fanatismo, mas para mim é o poder de Deus, para mim é Cristo encarnado, para mim é Jesus, o autor e consumador da minha fé, para mim é o meu Senhor que reina para todo sempre dentro de mim, aleluias. Então ele fala, filha, imagina naquele grande dia, quando você começa a imaginar, quando você for levada à prova pelo meu nome, imagina que você está vivendo um período de um frio terrível, de um frio que consome terrivelmente, e está jorrando uma água muito gelada, e alguém fala para você, se você negar o seu Jesus, você não vai entrar nestas águas, mas se você negar, se você assim não quiser negar o seu Jesus, eu vou te jogar nesta água fria. Meus irmãos, estão entendendo o mistério? Jesus, ele trouxe aqui para mim, irmãos, naquele momento, algo que, como eu disse, talvez sem nenhuma relevância, sem nenhuma importância, mas eu continuo afirmando que para mim é o poder de Deus, é o entender quando Cristo está encarnado, quando Cristo é o centro das nossas vidas, é entender que em toda situação, em todos os momentos, por menores que seja, a pessoa de Cristo encarnada, ele centraliza aquilo para dentro de nós e nos ensina. E ele somente disse isso. Imagina, filha, se você for levada à prova, quando te disserem, nega o Senhor teu Deus, e você não vai entrar debaixo desta água tão gelada. Mas se você não negar,
você será jogada nesta água. Irmãos, naquele momento foi algo tão glorioso que eu não consigo descrever para você. Eu dei um salto debaixo daquela água. Eu abri com muita intensidade aquele chuveiro. E eu dei um salto debaixo daquela água. E eu comecei a falar em línguas debaixo daquele chuveiro. E eu comecei a glorificar. E eu comecei a dizer: negar o meu Senhor jamais. E meus queridos, naquele momento, Jesus, Ele me levou também a uma prova. Irmãos, entenda as coisas do Espírito. Entenda a voz do Espírito no meio dos seus embates, no meio da sua sequidão, no meio da sua sede. E naquele momento, quando eu estava ali, irmãos, eu não sei descrever para você. Foi uma unção tão profunda do Espírito de Deus. E eu falando em línguas e sentindo a presença do Senhor, irmãos. Eu não sei te explicar, mas a água já não estava mais gelada. Eita glória! Então, igreja, voltando aqui para o texto. Tudo centraliza em Cristo. Mas quando Jesus veio, aleluia, tudo foi consumido nele, tudo foi concluído nele. Está consumado, foi a palavra que ele declarou naquela cruz. Está consumado, foi esta palavra do nosso amado Jesus. E tudo foi consumado nele. E todos aqueles, aleluia, que assim o recebe, todo aquele, meus queridos, que recebe Ele como seu Senhor, como seu Salvador, Ele agora encarna, Ele agora está habitando em nós, por meio do teu Santo Espírito. Agora, meus amados, tudo é centralizado em Cristo, mas em Cristo encarnado nas nossas vidas, aleluias. Os nossos embates, as nossas pelejas, em tudo ali, o Espírito de Deus, Ele tem algo profético para nos ensinar. Então, voltando aqui o texto, aqui, meus amados, era algo profético. Aquele povo, igreja, estava vindo dentro de um contexto de incredulidade, não conhecia Deus. Ele só conhecia Deus de ouvir falar. A primeira experiência daquele povo com Deus foi a experiência que eles tiveram quando Deus fez os seus sinais, as suas maravilhas ali no Egito, para honrar e glorificar o nome dele. E também foi aquela travessia do Mar Vermelho. Foi ali que eles começaram a viver as suas primeiras experiências com Deus. Mas, meus amados, Deus está encaminhando a história, Deus está levando para a história, para o contexto, na pessoa de Cristo Jesus. Assim, meus amados, ouça, Deus está centralizando tudo nele, Ele encarnado em nós, e nós caminhando para a glória celestial, aleluias. Aquele povo estava caminhando para a promessa física da terra prometida, da Canaã, a terra que mana leite e mel. Eles estavam caminhando de uma promessa terrena, a promessa física. Jesus, ele veio, tudo está consumado. Ele foi o autor, o consumador, aleluia, de todas as coisas. Agora ele está aqui, habitando em mim, habitando em você, habitando em todos aqueles que assim o aceitam como Senhor de suas vidas. E agora tudo é centralizado nele, dentro de nós. E nós agora caminhando para uma promessa, não mais uma promessa terrena, uma promessa física, mas uma promessa celestial, uma promessa gloriosa, o reino celestial, a Canaã santa, o reino dos céus, aleluia, a cidade que nos aguarda, a Jerusalém, a Canaã santa, aleluias, aleluias. Entenda, meus amados, os passos, os processos que Deus vai nos levando dentro da sua história. Ele estava levando aquele povo numa história, e esta história foi consumada em Cristo Jesus, eu volto a dizer. E agora ela dá sequência. Agora Jesus,
em nós, e nós seguindo a história desta Canaã celestial. Aleluias. E aquele povo, irmãos, sedento, começa a murmurar, começa a questionar com seu líder: o que vamos beber? Como vamos beber? Vamos morrer de sede. Não é assim, amados, que muitas vezes nós chegamos para Deus? E aí, Deus, não se te dá que morramos? E aí, Deus, tu não vai resolver isso aqui? E aí, Deus, quando é que isso vai ser resolvido? Ah, meus amados, quanto que nós somos ingratos com o Senhor. Quanto que nós ferimos o coração de Deus com as nossas ingratidões e a nossa incredulidade. Aquele povo estavam sendo ingratos e incrédulos. 3 dias, apenas 3 dias, igreja. Eles já tinham esquecido o milagre que Deus havia operado. Eles esqueceram. Ingratidão, incredulidade. O Deus que fez maravilhas lá no Egito foi o mesmo que dividiu aquelas águas para eles passarem a pés enxutos. E era o mesmo que estava os conduzindo pelo deserto. E não seria o mesmo que daria água para eles beberem? Irmãos, quanto que o diabo cega o nosso entendimento quando nós nos descentralizamos da pessoa de Cristo Jesus. Quando nós nos descentralizamos de Cristo Jesus, Ele muda o nosso entendimento. Ele cauteriza esta expressão, a nossa mente, o nosso entendimento. Agora, amados, quando aquele povo murmura, contesta e vem até Moisés então vai até Deus. É só Deus para resolver isso. E Moisés então começa a clamar. Ele começa a clamar para o Senhor, porque de fato ele não podia fazer nada se não clamar. Igreja, em vez de murmurar, contestar com Deus, clame. Mas clame com o coração aberto, clame com o coração temoroso, clama com o coração cheio de temor pelo Senhor. Não com o coração, não vá clamar para reivindicar, mas vai com o coração quebrantado. E quando Moisés clama, olha o que acontece, meus queridos. Deus então mostrou, eita glória, rabá, súbia. Deus então mostrou para Moisés um pedaço de madeira. Irmãos, liga no mistério. Deus mostrou para Moisés o que ele queria também ter mostrado para aquele povo. Amados, liga neste manto de mistério. Muitas vezes, ouça, fiquem ligados. Muitas vezes, meus queridos, tem muitos que estão tendo uma visão muito mais ampla, uma visão muito mais avançada, uma visão muito mais aguçada do que eu, do que você, porque estes estão conectados em Deus e nós estamos desconectados, porque estamos somente olhando para a sede, para a matéria, para o agora, para o que está diante dos nossos olhos. E eu volto a dizer para você, Deus mostrou para Moisés o que ele queria também mostrar para aquele povo. Quantas coisas, meus queridos, Deus quer mostrar para você? Minha irmã, quantas coisas Deus quer revelar, mostrar a você? Meu irmão, quantas coisas Deus quer te revelar, te mostrar? Mas a dureza do seu coração, a dureza do coração é tão grande que ofusca a nossa visão, que nos impede de ver aquilo que Deus quer nos mostrar. E um coração endurecido, um coração duvidoso, não tem como ver a grandeza do poder de Deus. E então Moisés ali, meus queridos,
Deus mostra para ele aquele pedaço de madeira. E a Bíblia diz que Moisés pega aquele pedaço de madeira e ele joga naquela água. Eita mistério! Ele jogou aquela madeira dentro daquela água. Ouça bem, meus queridos. Olha aqui o ato profético. Água amarga. Só Jesus tem poder para transformar o amargo em doce. Talvez você esteja vivendo dias amargos. Talvez a sua vida está sempre regida, levada para amarguras. Talvez a sua vida constantemente, ela é levada sempre para este mesmo lugar de amargor. Quantos estão vivendo assim? Quantos estão vivendo vidas de amargor? Elas não conseguem desfrutar de algo doce, algo agradável. Mas olha o mistério aqui, meus amados, da profecia. Aquele pedaço de madeira simbolizava aqui, meus amados, profeticamente, a cruz de Cristo. Porque era nesta cruz, aleluias, este pedaço de madeira simbolizava, eu repito, a cruz de Cristo. Foi num pedaço de madeira que o meu Jesus foi colocado. Foi neste decalabaçúbia de mistério. Foi num pedaço de madeira. Foi no madeiro que o nosso Jesus foi cravado para transformar o que está amargo nas nossas vidas, para mudar a nossa sorte. Se nós ainda estamos vivendo neste amargor, se você, minha irmã, meu irmão, ainda está caminhando, vivendo neste amargor, você precisa viver essa transformação na sua vida. Porque só Jesus pode mudar. Só Ele. Por isso Ele foi levado para aquela cruz. Porque nenhum outros meios poderia mudar a nossa sorte. E quando aquele pedaço de madeira é lançado naquela água, meus queridos, a Bíblia nos conta, está aí, você pode ler. Na mesma hora, meus queridos, aquela água, ela foi transformada. A Bíblia diz que no mesmo instante, a água se tornou boa para beber. Jesus tem uma água inesgotável, uma fonte inesgotável, uma água boa para você beber, porque você insiste em beber dessas águas enlamiçadas, porque você ainda insiste em beber desta água amarga. Jesus, ele já purificou naquele madeiro, tudo foi purificado, foi transformado. A transformação aconteceu naquele madeiro. Aquele pedaço de madeira que foi jogada naquelas águas amargas transformou aquela água. E Jesus, meus queridos, naquele madeiro, quando ele foi ali levado, crucificado, tudo foi transformado nele. E hoje nós podemos viver uma vida plena. Ele mesmo diz isso, meus queridos, que ele veio para nos dar vida e vida com abundância, porque ainda você insiste em continuar vivendo esta vida de amargor, porque que ainda você continua neste lugar. Jesus quer trazer essa transformação na sua vida. Ele quer mudar. Naquele madeiro, Jesus ali, com seus braços estendidos, e ele ali declarando, está consumado. Agora, igreja, eu e você, e todos quanto quiserem, somente basta abrir o coração e receber. Só isso, aceitá-lo
como um sacrifício que foi entregue por nós. E a partir de então, você vai começar a viver uma vida boa. Olha o que o texto diz. A partir daquele momento, aquela água se transformou boa para beber. Jesus pode transformar hoje este amargor da sua vida em algo bom. Ah, mistério de Deus. Eu volto a dizer para você, meus queridos e amados irmãos, eu não sei como está o contexto da sua vida, mas se de fato Jesus, Ele é o centro da sua vida, anda no Espírito e você vai entender que dentro dessa situação toda, Deus tem algo profético, algo glorioso, centralizado nele, encarnado dentro da sua vida, para te fazer entender, para te fazer compreender as coisas que só são entendidas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. E encerrando, meus queridos, aqui este texto, a Bíblia também nos conta que foi exatamente, aqui eu vou encerrar, porque aqui também é forte, eu não posso deixar de frisar esta parte. A Bíblia também nos conta que foi exatamente ali, naquele lugar de amargura, foi ali junto àquelas águas amargas, aquele lugar que tem o nome de Mara, que significa amargo. Ali naquele lugar, meus queridos, a Bíblia nos conta que foi ali que o Senhor instituiu os seus decretos para provar a fidelidade do seu povo. Sabe o que o Espírito de Deus nos ensina aqui? É naqueles momentos de amargor que muitas vezes nós passamos, é que Jesus está ali para trazer latente no nosso coração, trazer latente na nossa alma os seus mandamentos, os seus ensinamentos e provar a intensidade do nosso coração, a nossa fidelidade, a motivação do nosso coração. E eu continuo aqui encerrando já. Meus queridos, muitas vezes, dentro das nossas pelejas, Deus está provando a motivação do nosso coração. Porque muitas vezes, note isso, muitos são aqueles que caminham com Deus apenas pelas suas bênçãos. Querem apenas as bênçãos de Deus, mas não querem o abençoador. Nós queremos muitas vezes usufruir daquilo que Deus pode nos beneficiar, mas nós não queremos assumir um compromisso com Ele, não queremos nos comprometer com as suas leis, com as suas ordenanças, não queremos nos submeter em obediência ao Senhor. E é por isso que muitas vezes, no meio das nossas adversidades, no meio desses amargores das nossas lutas, o Senhor, dentro deste contexto, Ele também prova a motivação do nosso coração. Ah, meus queridos, que o Espírito Santo de Deus possa completar nos nossos corações a sua palavra. E eu encerro somente novamente dizendo para você, você não precisa continuar neste amargor que você tem vivido. Jesus, Ele já consumou tudo naquele madeiro. Venha para este lugar, venha para esta fonte, venha beber desta água que só Jesus pode nos dar. E se você está vivendo alguma situação dentro destes amargor todo, Deus pode estar ali, provando qual é a intensidade da sua fidelidade para com Ele. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus de bondade e fidelidade,
Engrandecido e exaltado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Oh Espírito de Deus, obrigada, meu Senhor. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por mais uma vez que o teu Espírito Santo fala ao nosso coração. Ah, Jesus, eu quero mais e mais desta água. Senhor, que a tua igreja também, Senhor, venha desfrutar, venha experimentar, venha viver, Senhor, a dimensão da beleza, da gostosura desta água que o Senhor está nos oferecendo. Completa, Senhor, ao nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.